é casada com a filha do coração dele, a Fabiana. Deus deu um sonho ao Paulo Vitor, que viu o pastor Dirley morto assim de repente, do nada. Ele acordou naquela noite muito angustiado, orou por ele e Fabiana, mas também avisaram a ele, telefonaram, falaram do sonho. E naturalmente que ao receberem a informação, o pastor Dirley orou também, a pastora Simone, e o fato de Deus ter avisado e a maneira como eles lidaram com o aviso fez toda a diferença. Se eles tivessem tido uma reação diferente ao aviso de Deus, hoje de manhã o pastor Dirley não estaria no CTI, mas estaria já sepultado. Então, sobre esse assunto importante que vamos aproveitar e conversar hoje de manhã sobre a importância dos avisos divinos e como é que você lida com ele quando Deus te dá, tá bom? Então, eu quero te passar algumas verdades importantes inicialmente. A primeira é que avisar faz parte da iniciativa de Deus. Então, você tem um livro nas suas mãos, a Bíblia, em que há várias ocasiões que Deus avisou não porque alguém pediu para ele avisar, mas ele tomou a iniciativa de fazê-lo. Então, foi o caso do pastor Dirley, né? Deus tomou a iniciativa de avisar. E ele, quando quer, ele faz isso. Segunda verdade importante é que todos nós precisamos de avisos divinos. Então, como eu falei para você, se ele não tivesse recebido o aviso, ele não teria orado. E quando ele sentiu a dor, talvez ele tivesse tido uma outra reação. Graças a Deus, ele tranquilo, como todos nós sabemos que ele costuma ser, né? Ele estava sozinho, mas ele não deixou o nervosismo atrapalhar ele tomar uma boa decisão, e ele sozinho chamou o Uber, ele sozinho foi para o atendimento médico, ele sozinho analisou, né? Isso não é gases, os sintomas que eu estou sentindo indicam outra coisa, lembrou do aviso. Então, todos nós precisamos de aviso divino. E se você precisa, se faz a diferença, você viu aí que fez a diferença, a pergunta o seu coração é um coração preparado para receber aviso de Deus? Porque se Deus sabe que você é mais de dizer não e de ignorar, Deus não joga palavras ao léu. Então, é como se fosse assim, eu vou avisar para quê? Não vai dar valor? Não é? Uma terceira verdade importante é que todos nós, então, deveríamos o quê? Obedecer aos avisos divinos. Não é? Por quê? O que significa um aviso divino? Deus já viu algo que vai acontecer, portanto, ele sabe algo que vai acontecer, ele sabe que você ainda não viu e que você ainda não sabe. Então, o que ele faz? Te avisa. Ora, saber o que vai acontecer antes de acontecer é ou não é de suma importância? Então, todos nós deveríamos obedecer aos avisos divinos, porque Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou vendo que vai acontecer isso, tá bom? Uma quarta verdade muito importante é que os avisos divinos, eles não são a revelação da vontade de Deus, mas apenas uma informação. Não é porque Deus avisou, não é porque eu sonhei, alguém sonhou, que vai acontecer. Deus só está dizendo, está para acontecer. Há muitas ocasiões na Bíblia que Deus deu aviso e, conforme a reação de quem recebeu o aviso, aconteceu ou não.
O acontecer ou não depende mais da sua reação do que da vontade de Deus, né? Então, é importante, por exemplo, no caso do pastor Dirley essa semana, ele avisou, ele conhecia o coração do pastor Dirley desde aquele momento que começou a bater no ventre da mãe. E ao longo desses 43 anos, ele conhece o coração espiritual do pastor Dirley e o físico. E ele estava vendo, tem uma artériazinha entupida, está entupindo. Ele tem 43 anos, não desconfia disso, ninguém desconfia. Ele não é obeso, ele não é uma pessoa que vive doente, vive passando mal. Então, ninguém desconfia disso. Ele não é descuidado, né, com exames médicos, ele estava fazendo exames médicos periódicos, como de costume. Então, não é uma pessoa relaxada, não é uma pessoa descuidada, não é uma pessoa desmedida, né? Todos vocês conhecem, não é uma pessoa estressada, então é uma pessoa tranquila. Então, ninguém estava vendo, não havia nenhum indícios, mas Deus estava vendo. E o que Deus fez? Eu vou avisar. E eu vou avisar que se isso aí não for resolvido, é a morte. Eu quero dizer que o infarto dele era para a morte, mas não que Deus queria que assim o fosse. Por isso Deus avisou, não é? Mas as circunstâncias, a idade, etc., e o sonho que foi dado a Paulo Vitor indicavam isso. Então, todos nós deveríamos obedecer aos avisos divinos. Em quarta verdade interessante, já foi, né? Que é apenas uma informação. E a quinta e última, para entrarmos em exemplos bíblicos sobre aviso divino. Essa água aqui, alguém usou? Tá, obrigado. Então, os avisos divinos acontecem de diversas formas. No final da mensagem eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas eu só quero te falar uma coisa. Não espere que os avisos divinos sejam sempre sobrenaturais, porque Deus também dá avisos de modo natural. E aí é que às vezes é o problema do crente, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos bíblicos de aviso de Deus. O primeiro exemplo, Deus avisou Adão e Eva. Deus avisou ou não avisou, irmãos? Deus avisou. Ficou muito pequenininho ali o texto. Mas eu vou ler aqui para vocês. Deus pediu para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não cumpriram o aviso de Deus e, por isso, sofreram as consequências da desobediência. Desafiaram a soberania de Deus e, por isso, foram expulsos do paraíso. O pecado entra no mundo e, com ele, veio a primeira mentira, a primeira inveja, o primeiro crime, o primeiro gole e a morte. Essa fatalidade, antes de acontecer, vocês podem ler juntos? Deus avisou ou não avisou? Deus avisou. Segundo exemplo bíblico, Noé e sua geração. Então, Noé, por 120 anos, pregou para o povo, mas eles não deram ouvidos. Ninguém se arrependeu. Veio o dilúvio e matou todos os moradores da terra. Somente 8 pessoas escaparam. A terra ficou inundada por 14 meses, conforme a contagem hebraica. Essa calamidade, antes de acontecer, juntos, Deus avisou ou não avisou? Deus avisou. Terceiro exemplo bíblico, cidade de Nínive. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Deus avisou. Quarto exemplo bíblico. Faraó e o Egito foram devastados pelo poder de Deus, mas Deus avisou o que ia fazer? Deus avisou. Então se preparem para vocês lerem a última frase em amarelo. O livro de Êxodo narra a saída do povo hebreu do Egito. Moisés vai até Faraó e pede que o povo de Deus fosse libertado.
O faraó não lhe dá ouvidos. Deus envia 10 pragas que arrasaram com o Egito. Essa tragédia, antes de acontecer, Deus avisou. Quinto exemplo bíblico. A vinda de Jesus. A vinda de Jesus não foi um acontecimento aleatório, nem ao acaso. Foi amplamente avisado por Deus. Deus avisou a Maria, né? Deus foi específico, falou, olha, você vai ser mãe do Messias. Então foi um aviso claro, né? Deus também avisou aos pastores que estavam próximos ali, à região. Deus também avisou gente que estava longe, aos sábios do Oriente. E viajaram 4 meses, porque não ignoraram o aviso. Os pastores estavam pertinho de Jerusalém, os sábios do Oriente não. 4 meses de viagem, gente que levou a sério o aviso. Deus também avisou a Israel. Eu já disse aqui, os líderes de Israel, não é que eles não souberam que Jesus era o Filho de Deus, eles rejeitaram. A profecia de Daniel, ela era matemática. Então, eu já falei muito aqui em outras mensagens sobre isso. Os milagres messiânicos, os milagres que os rabinos ensinavam para Israel, olha, ninguém faz. Quando alguém fizer, porque ele é o Messias. Os 3 Jesus fez. Então, eles tinham um sistema de averiguação, eles fizeram um sistema. O que acontece é por isso que você entende as palavras, entre aspas, duras de Jesus com eles, com Israel. Porque Jesus sabia. Não é ignorância, é rejeição. O maior pecado que alguém comete não é qualquer um que você imagine agora, mas é rejeitar a Cristo. Esse é o pecado imperdoável. Porque não dá para Deus perdoar isso e deixar você entrar no céu. Então é o único pecado imperdoável. Né? Mas qualquer outra coisa que não seja isso, havendo arrependimento sincero, Deus pode perdoar. Então, Deus avisou a todos. Eu poderia dizer que Deus avisou até os gregos e os romanos sobre o nascimento de Jesus, porque os gregos estavam desiludidos com a filosofia, né? E Roma, devido à sua riqueza em abundância, estava devastada pela devassidão sexual e moral. Então, Deus avisou a vinda de Jesus, mas Deus também nos avisa da sua volta. E eu coloquei aí só um aviso, tá? Que é de João 14, que é o próprio Jesus avisando. E eu destaco aí a frase que você vê, né? Quando ele fala assim, virei outra vez. Virei outra vez. Gente, eu sempre falo isso, né? Entre teólogo, teologia sistemática, contrária à Bíblia, fica com a Bíblia. Então, às vezes o cara é PhD em teologia, mas ele diz que a volta de Jesus é figurada. Quem é mais importante? Aquele pastor famoso da mídia, aquele teólogo com 20 livros escritos, ou o que Jesus falou, o que a Bíblia diz? Então, eu sempre ensino isso para as pessoas. É fácil, não precisa ficar analisando, você ter que ler 20 outros autores para você analisar aquele primeiro. Não precisa. Compara com a Bíblia. Né? John Wesley, ele é o nosso exemplo quando ele fala, aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com os teólogos. Né? E ele ficou famoso por ser o homem que cunhou essa frase. Ele era um homem de um livro só. Conhecia a teologia mais do que todos nós juntos. Conhecia os clássicos gregos. Um homem, a sua produção nos mostra o seu cabedal. Mas para ele sempre a Bíblia estava em primeiro lugar. Não é?
Então, esse, inclusive, é um segredo de você poder ler muito, estudar bastante e nunca cair em confusão espiritual. A Bíblia em primeiro lugar. Entre que o fulano diz e a Bíblia diz, prevalece o que a Bíblia diz. Né? Então, em João 14, Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez. Né? Então, verei outra vez. Ele estava deixando bem claro: essa é a primeira vez, vai ter uma outra. Né? Muitos ignoraram a primeira vinda, muitos ignoram a segunda vinda. Então, aí você tem exemplos, mas você deve estar lembrando, né? Deus avisou o rei Ezequias que ele ia morrer. Avisou, avisos pessoais também tem na Bíblia, muitos avisos pessoais. Deus avisou Abimeleque que Sara não era solteira? Avisou ou não avisou? Avisou, né? Falou, olha, ela não é irmã de Abraão, ela é esposa, né? E ele ficou furioso com Abraão e falou, por que você não me avisou? Né? Inclusive, quando Deus avisa Abimeleque fala com Deus assim, porque Deus fala que ia matar Abimeleque se ele fizesse aquilo, né? Tomasse Sara como esposa. Porque como rei ele tinha direito, não havia uma acusação dentro do entendimento social dali de onde eles estavam, na consciência de Abimeleque. Ele não estava fazendo uma coisa que ele não pudesse fazer como rei. Então, ele se assusta quando Deus fala, você vai morrer se fizer isso. Assim, mas eu não sabia. Ele me falou que era a irmã dele. E é interessante que Deus fala, eu sei que você não sabia, por isso eu vim te avisar. Agora, se você for em frente, o aviso vai em frente também. O que Abimeleque fez? Recebeu o aviso, recuou. Nem crente ele era, no sentido assim, clássico, né? Descendente de Abraão. Tá? Não, entendeu? Então, aí você vê na Bíblia, né, que tem exemplos, Deus avisando ao grupo, manda avisar a cidade de Nínive, mas Deus também avisa o indivíduo. Né? E você tem exemplo na Bíblia. Tanto o grupo aceitando o aviso e colhendo o benefício de aceitar, que é, no caso, o grande exemplo Nínive, como você tem também o grande grupo recebendo o aviso e não ignorando o aviso, como é a geração de Noé, né? E recebendo também o resultado de fazer isso. Mas exemplos de aviso de Deus, tá? E aí é onde eu falei no início, irmão, minha irmã, para com esse radicalismo de achar que Deus só avisa de modo sobrenatural. Deus avisa dos dois modos, do modo natural e do sobrenatural. E eu te disse no início que o maior problema nosso, como crente, é só querer aceitar se for aviso sobrenatural. Né? Mas aí eu coloquei, então, primeiros exemplos aí de avisos naturais, que muitas vezes Deus está avisando e a pessoa está falando, não, Senhor, o Senhor tem que me dar 7 sonhos, hoje de segunda até domingo que vem, para eu acreditar. Né? E tem que ser 7 sonhos, Senhor. Se for 6,5, eu não vou acreditar. Né? Mas Deus, ele faz aviso sobrenatural, mas faz também natural. Por exemplo, Deus ele pode avisar para você não aceitar fazer um determinado negócio com uma determinada pessoa. Não é? E fazer isso naturalmente, através de um telefonema, de alguma coisa que você percebeu que você não estava percebendo, né? Alguma coisa que te falaram e que você não sabia, alguma coisa que você descobriu na documentação e estava sendo omitido. Né? Deus avisa também para você não casar com determinada pessoa. Deus pode usar alguém que está num outro país para telefonar para você e falar, olha, desmancha, termina o noivado, não vá em frente. Né? E quando a pessoa é muito mística, é aquele crente que é só do sobrenatural, não vai, o desconfiômetro não vai ligar e falar assim, caramba, essa pessoa está em outro país, me ligou,
se eu casar ou não, qual a diferença que vai fazer na vida dela? Mas se a pessoa, ela sabe que Deus, ele age de modo sobrenatural, mas ele também age de modo natural. Aí ela vai acender uma luzinha e vai falar, opa, peraí, vou levar em consideração isso aqui. Deus avisa também para você não aceitar determinado emprego. Eu já vi muita vida espiritual ser destruída porque o cristão estava desempregado há muito tempo e a primeira oportunidade ele pensou que era Deus. Só que era um emprego que nunca mais ele teve condições de vir um domingo à igreja, porque todo domingo estava na escala. Então, existem certos tipos de emprego que às vezes coloca você numa escravidão, não é? Então tem que ter cuidado. É uma coisa até divertida, eu vou contar, lembrei aqui agora, né? Uma vez um irmão, não era novinho, uma certa idade, tinha tido um bom emprego, tinha sido funcionário da Rede Ferroviária Federal. Com quem é jovem não sabe, mas os trens, antigamente, não sei se em todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro, era o Brasil todo, era emprego público. Por isso chamava Rede Ferroviária Federal. Hã? Isso, era um empregão. Né? Um maquinista, acho que... né? Então, naquela época, vamos supor, um maquinista ganhava 5, 6, 7 mil reais, talvez hoje 18 mil reais. Né? Então, esse irmão tinha sido funcionário da Rede Ferroviária Federal, eu era pastor auxiliar em uma igreja, eu trazia a palavra de 10 minutos num culto de oração. Inclusive, quem prega mais de 10 minutos de culto de oração, isso não é muito legal. Era um culto, muita gente, né? A igreja é terça de manhã, um culto de 1 hora. Então, tinha toda uma liturgia. E esse irmão, né, já de uma certa idade, ele me contou por que ele tinha sido demitido, né? Então, imagine, o padrão de vida foi lá embaixo. E uma terça de manhã, depois da reunião, ele me procurou para conversar, muito feliz que tinha aparecido uma oportunidade de emprego para ele. E ele ia ganhar 10 salários mínimos. Eu fiquei contente, a princípio, falei, mas o que é? Ele falou, não, para ser gerente da banca. O conhecimento que eu tenho, contábil, né, e tal, Aí eu aconselhei e falei, não, irmão, não é de Deus, é uma atividade ilícita, né, e tal. E graças a Deus a conversa foi boa. Ia ser literalmente um pecado por ignorância, um excesso de inocência. Não era um coração rebelde com Deus, né? Mas precisava de realmente de alguém que entendesse e pudesse ir até aquele nível e explicar naturalmente, não faça isso. Eu lembro que não passou muito tempo, aí depois realmente veio uma porta digna para ele. Não sei se para ganhar 10 salários, como seria na banca, mas algo que não lhe ia custar nada para ele espiritualmente, nem para a sua família. Então, amizade. Sabia que Deus também avisa para você cortar amizades? Pode ter um período na sua vida que para você chegar mais perto de Deus, Deus vai falar assim, então se afaste um pouco das outras pessoas. Tá? Quer ver um livro que tem um monte de aviso de Deus sobre você ter cautela com as suas amizades? E que foi um livro escrito para jovens. Já preguei aqui sobre isso, até uma série de mensagens. Qual o livro da Bíblia que foi escrito para jovens? Provérbios. Provérbios. Talvez seja o livro que, como eu falei naquela época, jovem deveria comer ele dia e noite, pensando o seguinte: quanto mais eu conhecer esse livro, menos erros eu vou cometer na minha juventude. Melhor será a minha meia-idade e minha velhice. Então,
O livro na Bíblia que mais traz avisos sobre mais amizades é o livro de Provérbios. Sim ou não? Verdade. E todos os jovens que ignoraram os avisos que lá estão, muitos já desceram à sepultura. Porque se há um livro na Bíblia que aconselha o jovem não andar em más companhias, é o livro de Provérbios. Tem muito filho de crente que até foi junto. Não era da malandragem, mas estava junto e foi, porque não pode ficar testemunha. Então, Deus também avisa sobre os perigos da devassidão sexual, Deus avisa sobre o perigo da soberba, Deus avisa sobre o perigo da incredulidade, Deus avisa sobre o perigo da rebeldia, Deus avisa sobre o perigo de deixar de congregar, Deus avisa sobre a necessidade de nunca parar de orar. Então, a Bíblia é um livro de muitos avisos. E maneiras como Deus avisa. Deus avisa através de uma conversa simples que às vezes o pai tem com o filho, ou com a filha, ou a mãe. Quando o filho ou a filha, mesmo identificando a imperfeição dos pais, mas cogita essa possibilidade, olha, faz toda a diferença. O filho ou a filha pode falar assim, não é o que o meu coração quer, não é o que o meu coração pede, mas eu sei quem são vocês na minha vida, então eu vou ouvir. Porque, às vezes, vamos supor se esse filho, essa filha fala, Senhor, se não é de ti, me dá um sonho. E Deus fala assim, não, seu pai já conversou contigo, sua mãe já conversou contigo. Não, Senhor, mas eu não vou crer se não for sobrenatural. O seu nascimento foi sobrenatural. Se eu não quisesse, você não existia, mas eu usei seus pais. E eles já falaram com você, sua mãe já conversou. Então, é importante, filho e filha, saber, às vezes, o aviso de Deus vem através de uma conversa, que parece que é só uma conversa. Mas é muito mais do que só uma conversa. É um aviso. Deus avisa também através de um conselho. Não é? Deus avisa também através de uma conversa informal. Às vezes, é como se fosse assim, não tem nada a ver o momento, não tem nada a ver a pessoa, e de repente, Deus usa aquela pessoa, quer seja crente ou não, para te falar uma coisa ali naquela conversa, que aquela coisita é o aviso. Às vezes a pessoa fala assim, tu sabe o que aconteceu com fulano? E às vezes é o que você estava pensando em fazer. São essas coisas, irmãos, que às vezes a gente pensa no dom de discernimento espiritual só para identificar demônios. Mas é muito importante para identificar, às vezes, o modo delicado como Deus nos conduz, trata conosco. Lembrando que Elias, um homem acostumado com experiências espirituais extravagantes, a experiência que mudou a história da sua vida foi de um cicio tranquilo. Lembra? Um cicio tranquilo. Né? Então, Deus avisa através de placas de sinalização. Ontem eu falava para um casal, falava, você está viajando, anoiteceu, as estradas no Brasil não são boas. Vem as placas de sinalização, em caso de neblina, diminua a velocidade. Em caso de chuva, diminua a velocidade. Seu carro não é um carro muito seguro, não tem muita estabilidade, não tem rodas largas, não tem uma suspensão inteligente, não tem airbag, não tem ABS.
e você não diminui a velocidade, sofre um acidente. A culpa é de quem? É de Deus, é do diabo ou é sua? Que não respeitou a sinalização. O aviso foi dado, diminua a velocidade. Você respeitou ou você ignorou o aviso? Então a culpa é de quem? Eu conversava, isso foi numa aula de reposição ontem, do Casados para Sempre. Mas às vezes nós agimos assim. Não é? Deus usa alguém e fala assim, para de comer torresmo. Sai para lá, chato. Ih, já vem você de novo. Para de implicar comigo. Deixa eu comer, deixa eu ser feliz. É. Ah, você está comendo salsicha toda semana. Está comendo linguiça toda semana. Ó, diminui o refrigerante. Farinha branca, né? É. Bom, deixa quieto, né? Tem gente orando. Deus, faz ele continuar o esboço. Faz ele. Então tá bom. Vamos lá. Deus avisa através do noticiário. Irmãos, o noticiário fala: olha, vai chover forte na região. Você marcou a viagem de férias do sonho. É uma viagem aqui de carro, só que está dizendo vai ter temporal no dia da viagem. Irmãos, você tem a possibilidade de perder um dia e falar: não, vamos amanhã. Mas nós pagamos 15 dias no hotel. Irmão, e se você for por causa de um dia e perder todos os 15 dias? Deus não precisa te dar um sonho e falar, não vá, mas, poxa, se você conhece a estrada, você viu no noticiário, por que não pensa assim, por que eu vi essa notícia? Se Deus sabe que nós vamos para lá amanhã, Deus conhece a estrada, Deus conhece o nosso carro, e Deus sabe que nós não temos uma diária, nós temos 2 semanas, 14 dias. Deus sabe que se nós decidirmos pela prudência, não vamos viajar hoje à noite, então vamos amanhã de manhã. É mais prudente. Você não acha que Deus ficaria contente em ver a sua prudência? Em ver que a sua fé não é abusiva, desafiadora, né? Não é uma fé irracional para esse tipo de situação? Certamente Deus ficaria contente. Poxa, que bom que quando eu aviso tem efeito. Mas Deus avisa através da Bíblia. A Bíblia é um livro de avisos. Não ignore a Bíblia, não deixe de ler. Deus avisa também de modo sobrenatural, né? E revelação ele faz de diversas formas. E Deus avisa também através de uma frase. Fala o nome de alguém que Deus deu aviso importante usando uma frase. Amém. Tudo que está na Bíblia, ele fez, mas é exemplo para você que ele continua fazendo. Mas Deus falou para um rei: hoje é o último dia do teu reino. Lembra que foi uma frase? Mene, mene, tekel parsim. Deus pode usar uma frase para te dar um aviso, como ele já fez isso antes. Então, vamos finalizar com tudo isso que nós aprendemos e vimos acontecer nessa semana de modo prático, na família pastoral do pastor Dirley, na vida dele, tá bom? As lições que podemos tirar são as seguintes. Primeiro, não ignore os avisos divinos. Não ignore. Se você não tinha esse entendimento até hoje de manhã, tome essa atitude e sai daqui, olha, se o pastor Dirley não tivesse levado a sério o aviso, se a esposa dele não tivesse levado a sério o aviso, hoje nós não estaríamos orando pela sua recuperação. Hoje já teria acontecido o seu sepultamento. Segundo, não rejeite o aviso. Tá? Ignorar é não fazer caso.
rejeitar é você se opor ao aviso. Não, não acredito. Não, não vai acontecer. Não, isso é a imaginação da pessoa, isso é bobagem. Né? E terceiro, não menospreze o aviso de Deus. Então, irmãos, nós vamos orar, mas quem está aqui hoje de manhã e que já teve experiências com o aviso de Deus, pode hoje de manhã falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus de aviso. Quem está aqui hoje de manhã e ouviu essa palavra e já recebeu o aviso de Deus e obedeceu, fala: Senhor, que o meu coração nunca ignore, nunca rejeite e nunca menospreze os teus avisos. Amém. Obrigado, Asaf, pela coragem da sua sinceridade. Né? Então, ser crente, irmão, é ser um ser em reforma constante, até estar na glória. Amém?